Então, respondendo a esse e-mail, né, ficou uma dúvida, né, porque assim, os objetivos desta disciplina específica, é trazer a vocês a ideia, né, a proposta de que para desenvolver bons programas, né, programas eficientes, você precisa seguir regras, seguir metodologias, seguir estratégias. Então, o que se espera desta disciplina? Primeiro, que vocês tenham já desenvolvido habilidades em programar, em qualquer linguagem. Porque, assim, se for uma linguagem procedimental, uma linguagem estruturada, então tanto faz eu fazer em C, quanto em Pascal, quanto qualquer linguagem estruturada, né, que eu vá conseguir. Agora, se eu for fazer em Haskell, ou Lisp, ou Prolog, que são linguagens funcionais, linguagens lógicas, é outro paradigma. Mas dentro do paradigma de linguagens estruturadas, mesmo as linguagens orientadas a objetos, você já tem que ter, assim, pelo menos ter passado por, dentro da visão de AED1, né, a visão de saber o que é uma estrutura de dados, né, como é que se compõe uma estrutura de dados, o que é uma estrutura de dados dinâmica, o que é uma estrutura de dados estática, como é que eu crio novas estruturas de dados, como é que eu componho, como é que eu faço declaração de vetores, de matrizes, de variáveis. Né? Isso independente de linguagem. Né? E como é que eu transformo um algoritmo, como é que eu construo um algoritmo? A construção de algoritmo, isso é dado em introdução a computadores, introdução a ciências de computadores, seja lá o nome que vocês têm para essa disciplina, né? Que é como é que eu pego uma ideia e transformo essa ideia em passos lógicos. Ponto. E depois isso é aprimorado em AED1. Então, a preocupação aqui é vocês entenderem novas estruturas, entenderem outros olhares para soluções. Mas, neste ponto, eu estou ministrando as disciplinas e sempre me coloco à disposição, né, para tirar dúvidas quando necessário, só que eu não tenho sido procurado sobre como é que eu programo tal coisa, como é que eu faço isso, tal coisa em C. Eu não tenho sido procurado por isso. Mas, de novo, o que eu tenho me preocupado é que vocês entendam como constrói a parte principal dessas estruturas de dados. Quais são as partes principais? Basicamente, inserção e remoção. Se eu sei fazer inserção e remoção, e eu tenho que fazer alguns algoritmos auxiliares, o resto, eu imagino que vocês saibam fazer. Porque vocês já vêm de AED1 e já vêm de introdução à computação. Então, se vocês passam dessas duas disciplinas, passaram porque tem o conceito de que é um algoritmo, como transformar uma ideia num algoritmo e como transformar um algoritmo num programa. O que vocês vão passar a ter aqui é como vocês vão pegar esta nova ideia, esse problema, e solucionar com uma ideia específica. Seja uma árvore binária, uma árvore vermelha e preta, uma árvore AVL, uma árvore 234, uma árvore patrícia, um grafo, só isso. Mas então eu vou abrir agora o espaço
para vocês realmente falarem quais são as dificuldades que vocês estão tendo. Porque, de novo, a gente tem um segundo trabalho para entregar. Eu volto a reforçar aquilo que eu disse no primeiro dia de aula. O primeiro trabalho é o mais fácil. Segundo, entregue o trabalho mesmo não valendo, não tendo completado ele todo, porque trabalho entregue com algumas ideias que são funcionais vai gerar uma nota que é diferente de quem não entrega. Quem não entrega vai receber nota zero. Então, quem entrega vai receber, se o trabalho estiver incompleto, pode receber um 5, um 6, um 4, um 2, mas vai receber uma nota. Depende do que você colocou lá, obviamente. E o primeiro trabalho é o mais simples, o segundo ele é um trabalho mais complexo, o terceiro ele é mais complexo que o segundo. Então, tenham certeza disso. Isso eu já falei no primeiro dia de aula. Então, não deixem para tentar resolver as coisas, assim, se eu tirar 10 no terceiro trabalho, não entregando o primeiro e não entregando o segundo, eu vou ficar com nota 3,3 vezes 2 dá 6. 3,3, vamos supor que você tirou 10. Dividido por 3 vai dar 3,3. Vezes 2 dá 6,6. Menos 15 dá 9, coisa, então vou passar. Não vai. Não vai porque vai ser muito mais complexo você tirar 10 no terceiro trabalho, se você não tirou, se tirou 0 no segundo, tirou 0 no primeiro. Então, nós estamos, matematicamente, é até provável que você passe, que você consiga essa nota, matematicamente falando. Mas, dentro da minha experiência, é muito pouco provável que você consiga atingir 15 pontos, né, com 2 trabalhos. É muito pouco provável. Mas, de novo, se vocês caem nessa ideia, eu desaconselho fortemente. Eu realmente não aconselho a vocês pensarem desse jeito. Eu aconselho a vocês, espera aí, professor, estou com uma dificuldade aqui, o senhor pode me ajudar? Beleza, vamos lá ver o que, que é. Então, eu vou abrir essa aula hoje, mais uns 20 minutos, para que vocês possam dizer quais são as dificuldades que vocês estão tendo com o professor Edson. Mas se vocês disserem, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu vou seguir. Se vocês estiverem me dizendo, a minha dificuldade é implementar, é com vocês. É sentar, pegar a ideia, escrever o algoritmo, pegar a ideia, botar no algoritmo e pegar o algoritmo e transformar em código. Aí não é comigo. Agora, eu estou com dificuldade de entender a lógica disso aqui. Por que isso aqui, professor? Por que é feito isso? Por que é feito de tal coisa? Aí eu posso ajudar. Eu posso até ajudar vocês em ter dando dificuldade de passagem de parâmetros, dificuldade de fazer isso. Eu posso dar algumas ideias. E nem sempre a minha ideia vai ser a melhor ideia para vocês. Mas eu posso dar caminhos. Mas vocês têm que sentar e implementar. Não adianta que vocês vão querer esperar de mim o código fechadinho, prontinho. Porque toda vez que eu vou dar uma aula, eu não vou pensar, cadê meu código prontinho? Eu tenho vários códigos prontos aqui. Claro que eu vou ter vários códigos prontos. Mas não é esse o propósito da disciplina. O propósito da disciplina não é apresentar soluções prontas para vocês. O propósito da disciplina não é apresentar, está aqui o algoritmo de árvore B, ponto, pega, cola e copia. Não é isso. É que vocês possam entender que aquele mecanismo ele tem um custo, mas ele tem um preço, tem um custo e tem um resultado. Então,
a árvore B é muito mais complexa que 2, 3, 4. É, ela é muito mais complexa. Ah, então, por que que eu vou estudar? Por que eu não posso fazer em 2, 3, 4? Porque 2, 3, 4 tem um propósito. A árvore B é outro nível. Então, eu quero trabalhar com dados georreferenciados. O que que eu faço? Você pode usar R-Trees, árvores R, que nem é árvore B. Por quê? Porque já tem essa visão de trabalhar desse jeito. Então, para cada Paula, realmente é quase uma árvore B. Por quê? Vou tentar explicar para você assim. Porque qual é a diferença entre a árvore B e a árvore 2, 3, 4? A árvore 2, 3, 4, você obrigatoriamente tem um elemento na tua, no teu, no teu nó. Uma árvore B, vamos supor que seja de tamanho 11, 11 de nível 12, né? Posso ter 12 filhos, então posso ter 11 chaves. Então, quando eu tenho 11 chaves, eu só posso ter, tirando a raiz, todas as outras, todos os outros nós só poderão ter 11 dividido por 5, por 2, 5 mais um, 6. Só poderia ter 6 chaves. No máximo, no mínimo 6 chaves. Se eu faço qualquer operação que divida para 5 chaves, eu já vou ter que fazer outras coisas. Essa questão não está explícita na árvore 2, 3, 4. Por quê? Eu não posso ter 0 chaves. Aí ela cai em outra situação. Então, são coisas semelhantes, mas não são iguais. Elas têm quase o mesmo funcionamento, mas não necessariamente têm as mesmas soluções. Assim como eu posso olhar para uma árvore rubro-negra e dizer que ela é uma árvore 2, 3. Eu posso olhar para uma árvore rubro-negra e dizer que ela é uma árvore 2, 3. Eu posso modelar assim. Não necessariamente. Ok? Então, vou deixar aberto para vocês agora falarem o que vocês quiserem. E quais são as dificuldades de vocês. Bom, se conseguiu modelar, Paula, ótimo, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema algum. É isso que eu estou dizendo. O algoritmo de árvore B, ela vai funcionar na 2, 3, 4. Mas o algoritmo de 2, 3, 4 não funciona para a árvore B. Só isso. Então, por isso que a pergunta foi, mas uma árvore 2, 3, 4 não é uma árvore B de ordem 4? Não. Agora, uma árvore B de, de ordem 4 pode ser vista como uma árvore 2, 3, 4. Parece que é a mesma coisa, mas não é.
Vamos lá? Ninguém quer se manifestar? Posso, então, continuar? Não há manifestos? Posso, então, continuar? Nós vamos falar de árvore B. Hoje é para a gente falar de árvore B. Certo? Hoje a gente. Tá, pode falar, Paula. Qual é a dúvida? É indiferente, Paulo. Tá? Realmente é indiferente. Você pode usar tanto o nome do pet quanto o número. Eu até falei lá que você pode gerar um número aleatório. Acho que está na aula de sexta-feira. Estou baixando aqui para poder colocar lá no grupo do Telegram, tá? Pode usar o número de matrícula sem problema. Número de cadastro, vamos chamar assim. Mais alguém? Só essa pergunta, Paulo? Mais alguma? Beleza. Então vamos lá. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Eu vou colocar lá no grupo do Telegram a aula que a gente gravou na sexta-feira, que ele fala sobre o trabalho, tá bom? Vamos lá, então. Árvores B
conceito é que os nós da árvore podem ter muitos filhos. Então, é isso. Né? Porque a árvore B ela foi construída dentro de uma ideia. Só um pouquinho. Ela foi construída dentro da ideia seguinte: eu preciso ter um volume de dados muito grande. Esse volume de dados muito grande, a gente tem que entender aqui, ó, década de 70, século passado. Né? Então, mas vocês podem traduzir isso para um modelo mais recente de celulares. O que esse modelo mais recente de celulares diz? Né? Que o celular ele não tem capacidade para armazenar tudo na memória. Nem na memória, nem no disco interno dele. Certo? Então, com isso, eu tenho que fazer otimizações. Eu tenho que pensar nessa proposta de otimizações. Ok? Então, qual é a questão aqui que a gente está trazendo? A árvore B, ela é uma árvore que ela vai lidar com um volume de dados grande. Além de lidar com um volume de dados grande, tá? O que ela está dizendo? Que eu não consigo colocar todos esses dados de uma só vez na minha memória principal. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou precisar trabalhar a questão de acesso a disco. Então, eu tenho que ser. Agora, o que é mais rápido? Um acesso à memória principal ou um acesso a disco? Então, eles entendem, né, os construtores entenderam que eu tenho que reduzir a quantidade de acesso a discos, né, para acessar a um dado. É exatamente isso. E o que é que eles fazem? Ora, a ideia principal é colocar, vamos dizer assim, endereços do disco em memória principal. Por quê? Eu consigo ter endereçamento de disco, um volume grande de endereçamento de disco. Eu coloco tudo em memória principal. Quando eu achar qual é o endereço do disco que eu quero acessar, eu vou lá, acesso o cara. Como é que eles fazem isso? Fazem através, parecido com a ideia de hashing. Fazem através de uma associação de uma chave de busca com o endereço do disco. Então, o dado em si pode ser uma ficha cadastral enorme, como como foi colocado, como está no nosso trabalho, né? Então, como é que está no nosso trabalho lá? Está lá colocado, tanto a Paula falou agora, né? Ó, vou ter lá o nome do pet, o endereço do pet, o telefone do pet, eu vou ter o nome do tutor, né? Posso ter dados, alguns outros dados, idade do pet, qual é a raça, de qual, se ele é cachorro, gato, periquito, papagaio, né? Qual é a cor, qual é a raça, a idade, problemas, etc, etc. Tudo isso é dado, são informações do pet. Eu preciso colocar tudo isso dentro da minha árvore? Não. Eu preciso colocar isso em algum lugar. Qual lugar que eu vou colocar? No disco.
Mas como é que eu associo isso? Por uma chave de busca. Essa chave de busca ela vai estar vinculada ao endereço aonde está localizado todos os dados no disco. Então, quando vocês dizem aonde moram, vocês não vão descrever toda a casa de vocês, vocês vão dar o endereço postal. Vocês não vão dizer aonde é que você mora. Ah, eu moro numa casa que tem 2 quartos, 2 camas, tem rede, tem não sei o que, tem 3 relógios, tem 2 televisões, uma geladeira. É assim que vocês dizem? Não, eu moro no endereço da rua X, número X, bairro X. O conteúdo que está neste endereço é outra história. Vai ficar para quem visitar. A ideia é a mesma. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, o que, que a gente tem? A gente tem que, quando a gente está trabalhando com um volume muito grande de dados, a gente guarda duas coisas. A chave de busca e o endereço aonde vai estar no disco. Duas coisas. Certo? Todas as outras informações são irrelevantes para a estrutura de dados. Porque todas as outras informações eu vou com acesso ao disco. E esse disco, ou esse endereço de disco, ele vai guardar ali um conjunto de informações. E normalmente ele pode ser, ele tende a ser sequencial. Então, quando eu trago um dado, quando eu vou buscar um acesso a disco, eu não trago apenas a informação de um dado, de um objeto, de um pet, né, de um cachorro. Eu vou trazer de vários cachorros. Só que eu posso simplesmente abandonar, recusar, ignorar, jogar no lixo. Ou eu posso aproveitá-los. Só um minuto. Só que eu posso aproveitá-los. O projeto é esse. O projeto é, quando eu trouxer um dado, eu tenho dados muito próximos no mesmo setor do disco que eu estou trazendo junto. Quando eu digo, o meu CEP é o 48.057.083. O que está me dizendo? Eu tenho uma rua que tem este CEP. Eu vou trazer todas as 50 casas dessa rua. Eu não vou trazer só uma casa. E aí eu posso trabalhar. A ideia é um pouco essa. Outra coisa que é importante a gente entender é que as árvores balanceadas, as árvores B, são árvores balanceadas. Isso a gente já viu, né? E não adianta a gente trabalhar com árvore se ela não for balanceada. Se ela for balanceada, melhor ainda. E elas são muito utilizadas em banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, até hoje. Né? Esse foi o grande forte do uso de árvore B e suas derivadas, né? Suas derivações. Bom, o que a gente sabe? Que qualquer acesso a uma memória não primária, a uma memória secundária,
ela é sempre mais demorada para o sistema operacional. Mesmo que você possa dizer assim, não, mas o meu disco não é mais um disco magnético, é um disco flash, é uma memória flash, né? Uma memória, um disco que eles estão chamando agora de discos sólidos. Mesmo para estes casos, o que acontece? Vocês devem saber que o sistema operacional só executa uma coisa de cada vez. Então, quando ele está buscando informações no disco, na memória, eu paro, faço uma interrupção, acesso à memória. E dali eu já consigo jogar direto no disco. Eu vou fazer um acesso a um disco, eu tenho que parar e tenho que jogar para um outro tipo, para um outro mecanismo de interrupção. A interrupção via entrada e saída, I/O. Essa interrupção de entrada e saída, para dispositivo de entrada e saída, são muito mais lentos do que o acesso à memória principal, porque vai estar no mesmo barramento. E acesso a disco, ele não vai estar no mesmo barramento, ou costumeiramente não estará no mesmo barramento de acesso rápido, porque a gente, por definição da estrutura, da arquitetura de computadores, ele precisa estar no segundo, um barramento secundário. Okay? Então, obviamente, então, que o custo de um acesso é da ordem de milissegundos, mas é muito alto comparado ao acesso à memória RAM, que é da ordem de nanosegundos. Toda vez que um acesso é feito ao disco, né, à memória secundária, deve-se aproveitá-lo da melhor maneira possível, trazendo o máximo de informações relevantes. Ok? Então, veja, a árvore serve para me dizer aonde vai estar o dado. Aí eu vou lá e pesco o dado. Quando eu pescar esse dado, ele tem que vir junto com a mesma busca, a busca que eu fiz para achar o dado. Então, na árvore vai me dizer, olha, está lá no setor 1. Beleza. Aí o que vai fazer? Ele vai lá, vai buscar lá no setor 1. Busca esse arquivo, essa parte que está lá no setor 1. Ele vai lá buscar. Tchum. Quando ele traz, ele não vai trazer só um pedacinho do setor 1, vai trazer todo o setor 1. Então, eu tenho que organizar a minha árvore para que ela caiba não só a indexação, mas todo o conteúdo do disco no setor 1 de um conjunto de dados. Deu para entender? Dá um minuto que eu vou beber uma água. Beleza, então. É? Meu filho. Beleza, então. Então,
objetivo principal é reduzir o número de acesso ao disco. Então, outra coisa que a gente sabe é que a memória principal era limitada, né? Então, ela vai de megabits a gigabits. Na verdade, né, todas as memórias são limitadas. Né? Não existe espaço ilimitado. Só o espaço sideral, que a gente não sabe o tamanho. Mas todo o espaço ele é limitado. Então, só que é uma limitação muito maior para memórias principais e memórias cache, que vão na ordem de mega a gigabit, né? Gigabyte. E os caches vão também na ordem de kbyte a megabyte. Já os HDs, né, eles vão na ordem de tera, de petabyte, gigaterabyte até petabyte. O problema é a velocidade. Então, supondo que um disco desse, tá, o cabeçote gira em torno de 3.000 a 7.200 rotações por minuto. Ah, vão ter discos mais rápidos? Pode ser que tenha. Né? Então, 1 kbyte é 1.000 bytes, mas vamos trabalhar com 1 byte, que é 2 elevado a 24 bytes. Eu realmente, assim, essa ideia, ela para mim, ela é mais recente, porque até então, a gente trabalhava na ideia de 1 kbyte era 1.024 bytes, 2 elevado a 10. Eu sempre trabalhei com essa visão aqui. O que acontece quando chegou em mega, né, foi dito que aí 1 megabyte é igual a 1.000 kbytes, e não é. Né? Mas, enfim, tá? Vamos considerar sempre potências de 2. Okay? Então, vamos lembrar disso aqui. Professor, eu tô achando estranho. É porque eu lembro que quando fazia 1024 bytes era 1 megabyte. Não é mais assim? Mudou? Não, 1024 bytes é 1 kilobyte. Ah, ok. Eu me confundi. É isso mesmo. O mega é 2 elevado a 10 kilobytes. Entendeu? 1 giga é 2 elevado a 10 megabytes. 1 tera é 2 elevado a 10 gigabytes. Sempre assim. Tá? Só que a nomenclatura no Brasil, a gente usa sempre essa. E eu acho que isso aqui atrapalha algumas coisas, principalmente porque quando a gente fala em bits, essa nomenclatura foi usada antes de a gente usar muito a ideia de bits. 1 kilobit são 1.000 bits. Então, para normatizar, acho que foi usada essa nova nomenclatura aqui. Bom, além disso, né, o acesso à memória principal ele gira em torno de megahertz. Tem megahertz, ou até mais um pouquinho. Né? A memória cache é 1 gigahertz. Isso a memória principal, não é
não é a velocidade, né, o tempo, é a velocidade de acesso do processador, é da memória principal. E um HD gasta mais ou menos 100 Hz, né, de frequência para poder levar a ter acesso a ele. Então, a memória principal, em geral, ela é endereçável por byte. Então, cada byte tem seu próprio endereço. Isso quer dizer que cada byte pode ser acessado ou modificado. Por isso que a gente usa ponteiro. Eu vou lá, aponto para aquele endereço lá e consigo fazer o acesso àquele byte. Só que para acessar um bit, eu devo acessar o byte que o contém. Então, isso seja claro. Então, eu vou lá, acesso o byte. Dentro do byte eu vou ter 8 bits. Aí eu acesso o bit. Posso brincar com o bit. Lembra sempre o seguinte, né? Tudo é um conjunto de bytes. Esse negócio de inteiro, float, acho que eu falei isso lá no começo. Char, é só uma máscara como eu enxergo aquele conjunto de bits, ou aquele conjunto de bytes. Porque o mesmo valor 65, escrito em binário, ele serve para caracterizar tanto o valor 65 numérico na potência 10, quanto o A, o código A, o código ESC. Então, esse negócio de tipo é sempre uma máscara que a gente coloca para enxergar como é que eu vou ler aquele conjunto de bytes. Já no HD, os dados eles são endereçados não por bytes, mas por blocos. E esse tamanho ele costuma ser variável. Variável, professor, depende do sistema operacional. Tem sistema operacional que coloca 4 bytes por bloco. Tem sistema operacional que coloca 8 bytes por bloco. Depende também de como a gente formata o HD. Então, para eu acessar um byte de um bloco, é preciso ler todo o bloco que contém um byte. Semelhante a acessar um bit de um byte. Para acessar um bit, eu tenho que ler todo o byte. Para acessar um byte, eu vou ter que ler todo o bloco, no caso do acesso a disco. Deu para entender a analogia aí? Sim. Beleza, então. Então, a controladora de I/O, a controladora é a que vai ser responsável para ler e escrever em um bloco do HD. Então, eu não estou ligando diretamente o HD no meu como é que é o nome? Esqueci. No meu barramento. Eu coloco a controladora no barramento, da controladora, ela que vai distribuir para qual acesso que vai ser. Então, isso é da arquitetura do computador. Não tem outro jeito. Então, para acessar um disco, passo pela controladora. O bloco é copiado para a memória principal. A partir daí, eu posso ter acesso. Então, para acessar um byte no HD,
a controladora carrega todos os 4 KB do bloco para a memória principal. Então, eu não tenho mais só 1, 2, 3 bytes, 4 bytes por acesso. Eu vou carregar 4 KB, ou seja, 1024 vezes 4 dá 4098. Se eu não estiver enganado. Vou botar 4100 bytes para a memória. Cada acesso a disco. Então, não posso, para acessar 1 byte, não posso desperdiçar 4095 bytes. Vou pegar aqueles 4096 e vou trabalhar com aqueles 4096. Por quê? Porque foi caro. Certo? Então, a ideia, por exemplo, olha, isso aqui é 1 byte de memória. Então, se eu quiser acessar 1 bit, é desse jeito. E a mesma coisa, assim. Para eu modificar um HD, um espaço no HD, eu vou pegar essa leitura, vou trazer para cá, para poder trabalhar com ela. Então, eu trago tudo isso aqui para a memória. Isso aqui, cada listinha dessa vai equivaler a 1 byte. Vamos imaginar assim. Se eu quiser acessar um endereço de memória, este cara aqui, ele veio junto com esse monte de outras informações. Então, quando eu pego um arquivo que tem mais de 4K, então, é comum vocês terem arquivos que têm mais de 4K, né? Mas se esse arquivo tiver menos de 4K, ele também vai ocupar um bloco. Então, você está escrevendo ali o teu código em C. O arquivo .c, ele tem lá 400 bytes. 400 bytes é muito menos do que 4.000 bytes. Então, ele tem 3.000 bytes. É muito menos do que 4 bytes. 4.096 bytes. Mas ele vai ocupar todo o bloco. Então, o bloco ele pode estar parcialmente vazio. Por quê? Eu não posso completar o bloco com outro arquivo para encher o bloco, não. Se o bloco tem 4K e eu usei para um arquivo 3K, eu não posso colocar o arquivo B, parte do arquivo B nesse 1024, não. Eu ignoro o próximo bloco. Por quê? Porque o custo de gerenciar esse tipo de informação é muito alto. Simplesmente porque um bloco é uma sequência de bits, ou de bytes. Então, eu tenho que saber quando é que acabou, quando começou um, quando acabou, quando começou o outro. E aí fica muito mais fácil eu saber que um bloco, um programa, um arquivo, começa sempre no começo do bloco, do que ele começar em qualquer parte. Porque quando eu vou ter o acesso àquele bloco, se ele não for a continuação do anterior, ele simplesmente está começando um novo arquivo. Aonde vai acabar esse arquivo, não sei dizer. Mas sei onde ele começa. Ok? Então, então, se eu tenho um arquivo, por exemplo,
69 mil bytes, tá? E vai necessitar de 8 blocos de 4K. Por quê? 18 vezes 4, 4.098? 4.098? Não. 4.096. Estou ficando doido. 4.096. Escrevi errado aqui. Vou corrigir isso aqui. Vou falar de novo que está errado, que estou ficando doido na aula ano que vem. 18 vezes 4.096. Quanto dá aí? Cadê uma calculadora aqui? Bom, enfim. Né? Eu vou precisar de aproximadamente gente do céu. Calculadora fácil. Enfim. Isso é fácil. 8 vezes 6. 8 vezes 8, 64. Está errado aqui. Vou precisar de aproximadamente 18 blocos. Aproximadamente não. De 18 blocos. Tá? Consequentemente, eu vou ter esta diferença de 73 menos 69 de espaços não usados. Então, 18 blocos vão equivaler a isso tudo, e o meu arquivo vai equivaler a isso tudo. Certo? Então, este é um problema de eu dizer assim, não, professor, então vamos trazer grandes blocos. Eu particiono menos, é verdade. O problema de tamanhos de blocos grandes é que eles podem gerar grandes espaços vazios de lixo. Então, quase todos vamos supor que fosse 8.000. Em vez de 4.000, fosse 8.000. O que aconteceria? Eu ia ter 16 blocos. Eu ia partir isso aqui ao meio, né? Seria metade disso aí. Realmente metade, 9 blocos. 9 vezes 8. 9 vezes 8, quanto dá? 72, né? Então, ia dar 72. Ia precisar de 9 blocos, sendo que eu ia ter uma perda também aqui muito grande. Porque eu ia pegar o último bloco, ia ser 72, só fazer uma conta rasa. 72 menos 69 dá 3.000. Então, o último bloco ele vai usar 3.000 bytes. Só que ele é de 8. Então, ficou
sobrando 5.000 bytes, aproximadamente. Então, este é um problema que o pessoal do sistema operacional, se vocês forem trabalhar com o sistema operacional, tem que resolver, equacionar, né, o tamanho ideal de blocos. E se eu pegar um arquivo de 1K, ele vai ser guardado em 9K, ou em 8K. Então, tem que lembrar disso. Agora, por exemplo, se eu só guardo, se eu trabalho para o YouTube. O YouTube só vai guardar vídeos grandes. Então, é mais recomendado, por exemplo, eu trabalho numa produtora de vídeos, que eu vou ter arquivos muito grandes. Então, é importante isso. Bom, meu problema é, supondo que eu deseje armazenar um montante muito grande de dados ordenados. Vamos considerar aí 10 elevado a 9 itens. É um número pra caramba, né? E cada item, eu vou ter 4 bytes para a chave de dados, para a chave e dados associados. Então, eu tenho 10 a 9 mil itens, 10 a 9 itens. Cada item, ela vai ter 4 bytes. Cada item de dados tem 4 bytes, então eu vou ter 40 elevado a 9 bytes para armazenar. Né? E para cada byte eu vou ter um ponteiro, eu também vou ter um ponteiro que vai armazenar 4 bytes. Né? Então, porque é uma árvore, eu tenho que trabalhar com ponteiros. Então, 4 bytes vezes 4. 4 mais 4, 8 bytes. Então, eu vou ter ali 80 elevado a 9 bytes para armazenar. Isso dá um bom tamanho, não é? Obrigado, Alexandre. Bom, então, eu tenho que lembrar algumas coisas. Os dados devem ser armazenados no HD, porque eu tenho aí 80, ou pelo menos 40 elevado a 9, 10 elevado a 9 vezes 4, acho que é mais simples de imaginar, 10 elevado a 9 vezes 4, bytes, para guardar. Então, é 369. Mil, milhão, bilhão. 4 bilhões de dados, 40 bilhões de dados para ser armazenados. A chave de 32 bits acessa somente uma chave de 32 bits. 32 bits é 4 bytes, certo? Então, uma chave de 32 bits acessa somente 4 gigabytes. Então, vamos assumir que o nó raiz vai estar na memória principal. Ponto. Isto é fundamental no conceito de árvore B. O nó raiz vai estar sempre na memória principal.
O endereço dos blocos de disco tem 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, o endereço do bloco não é o endereço do dado, não é o conteúdo do dado. Tem 4 bytes. O processador tem 3 GHz e o tempo de acesso do HD para cada acesso é 10 milissegundos. Vamos assumir que todas as árvores são balanceadas. Então, vamos assumir que essa minha árvore é balanceada, então ela vai ter ali uma árvore binária. Não, desculpa, isso aqui é outra história. Isso aqui não era para estar aqui. Não. Era para estar aqui. Então, essas são. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Me perdi. Então, essas são as condições que eu tenho de armazenamento de dados. Então, se eu usar uma árvore binária, uma B-tree realística, são coisas diferentes, B mais tree. Então, uma árvore binária de busca, com 10 a 9 entradas, tem uma altura mínima de aproximadamente 29. Essa é a altura mínima, podendo variar ainda. Né? Se ela for balanceada, ela vai estar aí em torno de 32, 34. Se ela for uma árvore completa, né? Vai ser 29. Como são 2 ponteiros, vou exigir pelo menos 8 GB. Lembrando que 4 bytes vão ser necessários para acessar 4 GB na memória principal. Bom, então, temos que considerar que 2 nós podem, numa árvore binária de busca, temos que considerar que 2 nós podem não estar no mesmo bloco do HD. Significa que na hora que eu for buscar um bloco, um arquivo, um dado, ele vai me trazer o pai e os 2 filhos, vamos lá na folha, pode ser que eles não estejam no mesmo lugar, no mesmo bloco. Então, isso quer dizer que acessar nas folhas, no pior caso, vão requerer que 29 blocos sejam copiados do HD para a memória principal. Isso com uma árvore balanceada. Então, eu vou ter que acabar copiando 29 vezes cada acesso a um nó da árvore pode me gerar, no pior caso, um acesso ao HD. Tá? Então, se eu usar a árvore binária, e se eu entender que cada acesso vai dar 10 milissegundos, então vai ser aproximadamente 0,29 segundos para acessar uma folha. Ah, caramba! Lembrando que o acesso à memória principal é em nanosegundos.
certo? Uma árvore multi-way, vamos considerar que queremos tentar colocar todas as chaves e ponteiros de uma determinada sequência, né, no mesmo bloco. Então, uma chave tem 4 bytes e assume-se que o ponteiro também tem 4 bytes. Lembrando que numa árvore multi-way, eu não tenho a ideia de uma chave e 2 ponteiros. Eu tenho a ideia de M chaves e M mais um ponteiros. Ok? Então, vamos considerar que queremos tentar colocar todas as chaves e ponteiros de um nó no mesmo bloco. Então, um bloco tem 4K, eu posso ter até 512 nós no mesmo bloco. Ok? Porque eu vou colocar 4 mais 4. 4K dividido por 8 bytes vai dar 512 nós no mesmo bloco. Tudo bem até aí? Logo, uma árvore ótima seria uma árvore com 512 chaves. Ela vai ter uma altura aproximadamente de 3. Então, significa que, para buscar acho que eu estava dormindo aqui. Para buscar um elemento na folha de uma árvore, multi-way, com 512 filhos, vai ter altura 3. Então, eu vou levar 30 milissegundos. É pelo menos 10 vezes mais rápido do que uma árvore binária de busca. No pior caso. Então, eu tenho uma velocidade muito maior em árvores multi-way. Obviamente que não vai ser sempre assim de 512. Né? E aqui, quais são os problemas? Nós só estamos armazenando chaves e ponteiros. E estamos deixando de lado as informações. E a gente quer armazenar mais informações. Certo? Então, eu defini qual o tamanho da minha chave para conseguir acessar os 4 GB, 40 GB os 4 GB que eu tenho de memória, de dados, né? Então, estou calculando só em cima da chave. Então, eu vou ter lá 511 chaves e 512 fios. Certo? Se a gente fosse armazenar 100 bytes de informação, nós
vamos entender que cada bloco vai ter aproximadamente 37 registros. Por quê? O bloco ele tem 4K, né? Eu tenho menos 4 bytes, que é o ponteiro para o bloco filho. E eu vou ter aí 108 bytes, que é a chave, conteúdo 100, mais 4 bytes, mais 4 bytes. Essa informação aqui, ela diz respeito ao endereço, ao, ao endereço do bloco. Tá? Então, eu vou ter aproximadamente 37 registros se eu tiver 100 bytes. Cada bloco pode armazenar 37 registros. Então, obviamente que eu vou ter uma árvore aí, em vez de 250, 512, eu vou ter uma árvore de 38 chaves. Ou de 38 filhos. Certo? 37 chaves e 38 filhos. Então, o que, que a gente percebe? Que o tamanho do meu nó de uma árvore, ele depende do tamanho da informação. Porque isso ele é definido pela quantidade de registros que eu posso ter num bloco. Deu para entender? Quanto menos informações, mais coisas eu consigo colocar só num bloco e menor a altura da árvore para procurar isso. É. Tá, entendi. Entendeu? Quanto maior a informação, menor, ou quanto maior a quantidade de informação, menos informação eu posso colocar no bloco. Menor número de informações eu posso colocar no bloco. Ok? Bom, então, um bloco de 4K pode ser particionado assim, ó. 37 registros com chave, ou seja, de 104, mais 38 ponteiros para os filhos, mais os 96 bytes que sobraram. Vai dar 4.098. Então, 137 vezes 104, mais 38 ponteiros, mais 96 bytes que sobraram. Então, a altura máxima daqueles mesmos 10 elevado a 9 itens numa árvore multi-way ainda seria por volta de 5. Claro que aumenta aí, ó, o tamanho em 5, então aumentou em 67% o tempo de busca. Mas ainda assim ela é muito inferior. Então aqui é o seguinte, aqui está muito escuro, mas aqui ó, tem o nó principal, ele tem 37, o nó folha, raiz. Ele vai ter 38 filhos. Cada um desses 38 filhos vão ter 38 filhos. Cada um vai ter 38, 38. Isso vai ficando mais escuro aí. Então, o problema é que nós não queremos aumentar o tempo de execução.
Então, lembre-se que de 31 a 32%, 32 avos, é 97% de todos os registros já estão nas folhas. Qual é a solução? Porque, olha, tirando a ideia de que eu tenha só um nó raiz, né? Agora, se eu tiver um nó raiz com 32 filhos, o que eu vou ter? Vamos supor que eu tenha só 2 níveis, tá? O que vai acontecer? Dos 33 nós, 33 estão nas folhas. Opa, dos 33 nós, 32 estão nas folhas. Então, a grande maioria dos arquivos ou dos blocos, eu vou conseguir nas folhas. É sempre uma proporção de 90 e tantos por cento. Tá? Então, aproximadamente 97 a 99% de todos os registros vão estar nas folhas da minha árvore. Uma solução é, então, eu mover todos os dados, ou seja, chave de 4 bytes e 100 bytes para as folhas. E os nós intermediários, eles ficam como sendo nós de acesso, e não nós de conteúdo. Esta é uma solução que a gente vai ver mais tarde. Ok? É só para vocês irem pensando aí. Então, uma chave 3-way, né? Uma árvore 3 caminhos, ela vai ser isso aqui. Dois elementos, 2 chaves e 3 filhos. 2 chaves e 3 filhos. Mas, se todos os dados forem para as folhas, ainda precisamos saber qual folha acessar. Mas eu botei todos os dados das folhas. Certo? Com isso, né, eu posso ganhar mais espalhamento na minha árvore e menor altura. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu posso fazer com que esses nós internos eles possam ser colocados todos em um bloco. Eu vou guardar um bloco no meu HD para manter todas as informações sobre aonde vão estar os dados. Então, quando eu trouxer isso, eu já monto a minha árvore. Ao montar a minha árvore, eu consigo determinar quais são os ponteiros em cada outro bloco que ela vai ter. Então, eu posso ser, então, que eu tenha, neste caso aqui, uma árvore
aqui ela é aqui 2, né? 3 way, né? Ela vai ter 2, 2, 2, 2, mas no meio eu vou ter uma capacidade ainda muito maior. Eu posso aumentar a minha capacidade de endereçamento, porque aqui eu não guardo valores, não guardo conteúdo de dados. Eu só vou guardar as chaves. Então, com isso, eu consigo melhorar o meu desempenho. Então, aqui eu tinha uma árvore mais espalhada, e aqui eu vou ter uma árvore melhor posicionada. Tem mais espaço para crescer. Se eu fosse crescer um elemento aqui, o que ia causar? Se eu fosse crescer um elemento aqui, ia aumentar de 1 a altura. Porque não tem espaço aqui, eu tenho que quebrar, subir, quebrar, subir, quebrar, subir. Eu ia ter que aumentar 1 de altura. Eu estou na minha árvore no limite. Se eu for acrescentar mais 1, 2, 3, 4, eu consigo. Se eu for acrescentar mesma altura 3, se eu for acrescentar mais 5, 10, então aqui tem 20, 20, mais 20 desse lado, 20 mais 4, se eu acrescentar mais 24, eu mantenho a mesma altura. Cada um desse aqui consegue colocar 2. Mais 2, 4. E aqui eu consigo colocar quantos? 5. Aqui eu vou conseguir colocar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Bom. Para a gente encerrar hoje, o que a gente precisa saber? Que a quantidade de dados que a gente vai usar nas nossas aplicações não vão caber de uma só vez numa memória. Então, por isso é importante paginá-la. O que é paginar? É tirar da memória, colocar no disco. Tirar do disco, colocar na memória. Isso é paginação. Paginação é uma nomenclatura do sistema operacional. Outra coisa que a gente precisa saber é que o fator de ramificação, ou a ordem, pode variar de 3 até 2048, por exemplo. Depende de como são alocados as páginas de memória no disco pelo sistema operacional. E que um fator de ramificação alto reduz drasticamente a altura de uma árvore. Entretanto, nós temos que pensar em mecanismos de armazenamento aí. Dúvidas? Então, o que é importante? Lembrar que o tamanho de uma árvore, ou quantidade de chaves em um nó de uma árvore B, ela é variável. Não é diferente de uma árvore 2, 3, 4, que só pode ter 2, 1, 2 ou 3 fios, 1 ou 2 ou 3 chaves. Ou de uma árvore B, binária, que só pode ter uma chave. Ou de uma árvore 2, 3, que só pode ter uma ou duas chaves. Ela pode ter de uma a
4.098, 1.000 chaves, infinitas chaves. O que vai depender? De como está formatado o disco que eu vou trabalhar, em questão de blocos, e da quantidade de dados que são relevantes para o tratamento que eu quero dar para o arquivo, para o dado em si, que eu quero armazenar. Ok? Mas ela pode crescer muito. Então, quando eu disse lá no começo do semestre que vocês iam usar ponteiros, não mais um ponteiro ou dois ponteiros, mas 1.000 ponteiros, eu não estou mentindo. Vocês podem fazer uma árvore binária com 1.000 ponteiros. Não tem nenhum problema. Árvore binária, uma árvore B com 1.000 ponteiros. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, é uma árvore que é escalável, né? Ela pode aumentar dependendo de vários aspectos. Tudo bem? Então, Gabriel está aí. Entendeu agora o conceito de árvore B? Então, viu, Paulo? Quando eu digo que uma árvore B pode ser uma árvore eu posso modelar uma árvore 2, 3, 4 com uma árvore B, eu posso. Mas eu não posso modelar uma árvore B com uma árvore 2, 3, 4. Porque uma árvore B ela é escalável, uma 2, 3, 4 não é escalável. Uma 2, 3, 4 ela tem uma definição. Tem uma definição de 2, 3 ou 4 filhos. Uma árvore B, não. Ela pode ter 2 a infinitos filhos. Infinitos, claro, entre aspas aí. Não tem um número máximo de filhos ou de chaves que ela vai ter no mesmo. É um pouco isso. Mas não tem problema se vocês resolverem o trabalho que eu passei, o segundo trabalho, com árvores B, se a árvore B tiver no máximo 4 filhos. Foi de ordem 4. Não tem problema. O que não pode é o inverso. Só que aí, digamos assim, vocês vão dar um tiro de metralhadora para matar, sei lá, para matar um jacaré, né? Vão dar um tiro de fuzil para matar um jacaré. Às vezes, um simples tirozinho vai resolver, mas é isso. Tá bom? A ferramenta, a árvore B, ela é muito poderosa. Ok? Beleza? Mas é importante ter o conceito de multiway. Qual é o conceito de multiway? 3 chaves, 4 filhos. 2 chaves, 3 filhos. Uma chave, 2 filhos. Então, sempre o número de filhos é uma vez, uma quantidade, um a mais do que o número de chaves no nó. Eu posso ter várias chaves, tem que estar tudo ordenado. Na hora que eu vou inserir sempre na folha. Inserção sempre na folha, cresce para cima, mantém todas as folhas no mesmo nível. Então, todos
todos esses conceitos, eles servem para todas as árvores multi-way. Seja ela 2, 3, 4, 2, 3, árvore B, D+, B asterisco. E R3 também. Tá bom, gente? Então, por hoje, se tiver alguma pergunta, pode fazer, senão a gente encerra aqui. Então, até quarta-feira. Professor, boa tarde.